O governo federal editou uma medida provisória que vai contra os interesses da indústria. E o Centro das Indústrias de Sertãozinho lançou uma moção de repúdio. Doutor Leandro Galícia, advogado, fala com a gente. Doutor, nos fale um pouco sobre essa medida provisória e o que afeta no setor da indústria. Essa medida provisória o governo fez depois que teve aquela derrota na desoneração da folha, e ele, visando aumentar a arrecadação de impostos, o que ele fez com essa medida provisória? Ele foi e proibiu que quem tivesse crédito, as empresas que tenham crédito de PIS e COFINS, pelo sistema da não cumulatividade, ou até o crédito presumido, não utilizassem essas compensações por um certo período. O que isso acaba impactando? No sistema tributário, nós temos alguns impostos que, pelas características dele e para melhorar a arrecadação, eles são feitos ou por substituição tributária ou às vezes através de créditos presumidos. Então isso gera um valor nas empresas, principalmente as empresas que estão no lucro real e no lucro presumido. E o que acaba acontecendo com isso? Nessa geração desses impostos, as empresas ela tem o pagamento financeiro, ela vai lá e às vezes suporta na substituição tributária, e depois, quando o produto vai tendo as outras etapas, ela acaba sendo ressarcida. Com isso, o que acaba acontecendo? Eles estão impedindo que as empresas que tenham crédito usem esse crédito, que o crédito tributário é dinheiro, para pagar os impostos. Então, um exemplo, a empresa ela tem o crédito de PIS e COFINS e tinha lá uma DARF para pagar de imposto de renda. Ela poderia compensar. E isso que eles estão vedando. E isso impacta a empresa, porque você tem um crédito ali de um valor que é o mesmo valor de um débito. Então, assim, esse crédito você não consegue compensar com esse débito. E faz com que você tenha uma despesa financeira num momento muito difícil. Então, assim, o que eles fizeram com essa medida provisória cria uma verdadeira insegurança jurídica e, até usar o termo um pouco mais grosseiro, mas cria um caos, porque no momento que a gente está em que a gente já teve o problema da desoneração, que saiu, que ia ter a desoneração, não ia, voltou. Agora vem essa questão no PIS e COFINS, as empresas, principalmente aqui no setor da indústria de Sertãozinho, onde que você trabalha com orçamentos e projetos fechados durante o ano, então você não tem como hoje ir lá e renegociar com o teu cliente esse prejuízo financeiro que você vai ter que suportar por essa medida provisória. Me corrija se eu estiver errado. Os postos de combustíveis pagam imposto sobre a tabela cheia dos valores de combustíveis. Depois eles fazem essa tal dessa compensação. É isso que o senhor está me dizendo? Eu estou falando em termos de varejo, de varejão. E isso acaba também afetando supermercados que têm postos de combustíveis, eles vão lá no posto. Se eu não estiver enganado, se o senhor puder me corrigir, pode corrigir. Eles pagam o valor cheio dos combustíveis e aí, na hora que vão pagar os tributos do supermercado, eles compensam o combustível. É mais ou menos isso? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Assim, para uma maneira muito simplista de falar, seria isso. É que aqui a gente está falando especificamente de PIS e COFINS, que são dois tributos de competência da União e que eles estão ligados diretamente a ser um regime de não cumulativo. Ele pode ser não cumulativo. Então, assim, até o PIS e COFINS a gente tem uma característica própria, que ele tem determinados momentos ele tem uma incidência monofásica e em determinados momentos ele tem uma incidência não cumulativa. Mas, doutor, e me explica uma coisa, qual é a atuação que tem que ser feita? Porque, afinal de contas, juridicamente pode ser acionada a União em relação a isso, para que não haja essa cobrança. Mas há também aquele trabalho político, ou seja, de chegar até os congressistas e dizer para eles, olha, não aceitamos esse tipo de trabalho. Quais os próximos passos que o senhor acredita que deverão ser tomados? Do ponto de vista coletivo, o SEIS ele tem representatividade e pode, se ele quiser, fazer uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa medida provisória, pedindo para que ela seja retirada do ordenamento jurídico. Ele tem uma figura jurídica para isso e é interessado no assunto. Isso. E ele, na qualidade de representante da indústria, do nosso setor de biocombustíveis, região de Sertãozinho e outros associados, ele poderia sim, ele tem legitimidade para isso.
Já existe uma ADIM, é a ADIM 70... Deixa eu pegar o número aqui. Para que o ouvinte possa entender, ADIM quer dizer ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, já entraram com isso para barrar isso nos tribunais competentes. Isso. Essa ADIM é a ADIM 7671, ela está de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Quem entrou já está lá e já está concluso a ele para dar a decisão. Eu acredito que deva sair, essa ação foi protocolada dia 10, eu acredito que entre hoje, no fim da noite e amanhã, deva sair alguma decisão sobre isso. Então, assim, essa ação ela já visa resguardar, retirar do ordenamento jurídico essa medida provisória. Os fundamentos são bem semelhantes aos fundamentos que o SEIS utilizou para fazer o repúdio dessa medida provisória, que é você criar um efeito de confisco a partir do momento que você não permite a utilização do crédito tributário, e também você infringir uma regra da Constituição, que é o prazo de 90 dias para começar a valer qualquer aumento de tributo. Então, ou seja, a medida provisória, para que ela tenha validade, ela precisa ter relevância jurídica e precisa ser uma matéria em que ela tivesse numa urgência de acontecer. Em caso de matéria tributária, por óbvio, e a Constituição prevê isso, não é caso de ser feito por medida provisória. Existem algumas exceções lá para serem feitas, mas esse caso específico aqui é totalmente contra o que está previsto na Constituição. Deveria ser feito uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. É um projeto de lei, que aí como o PIS e COFINS poderia ser um projeto de lei complementar para fazer essas adequações. O PIS e COFINS, na verdade, ele tem uma natureza de lei ordinária, então assim, poderia ser feito um projeto de lei. Era isso que deveria ter sido feito. É que a medida provisória gera um impacto imediato porque o governo quer. Porque como ele coloca que ela entre em vigor nesse momento, por mais que a gente fale assim, mas você está dizendo que ela é inconstitucional e ela mesmo assim vale, até ela ser retirada do ordenamento jurídico, ela está em vigor. Então, o que as indústrias podem fazer também, aqueles que se sentirem lesados, é procurar o judiciário e eles entrarem com ações contra essa medida provisória. No caso, aí procurando a orientação do advogado, mas na maioria seria um mandado de segurança preventivo e aí o que se pediria, pelo menos por hora, a liminar para que não comece a pagar os impostos no prazo de 90 dias. Mas digamos assim, a empresa, se me permite fazer aqui um ideário de uma situação, entra com um mandado de segurança. No mandado de segurança, se o juiz já logo de cara já dá o mandado de segurança para a empresa, então automaticamente não vai ser cobrado. Mas se lá na frente, depois de transitado em julgado, o mandado de segurança for revogado, a indústria e a empresa não tem que pagar tudo aquilo que ela deixou de pagar ou só dali para frente ela volta a pagar? Em tese, a partir do momento que você tem uma liminar, você teria que fazer essa provisão financeira de você guardar esse dinheiro, e se essa liminar ou ação é julgada improcedente lá na frente, que eu particularmente não vejo ser o caso dessa medida provisória, que ela é totalmente inconstitucional, o que acaba acontecendo? Aí as empresas têm que fazer o pagamento do tributo sem a incidência da multa e só com a atualização pela taxa Selic. Mas o que eu digo hoje é que a gente não pode se calar diante desse absurdo que foi cometido. Doutor Leandro, há alguma pergunta que eu deveria ter feito, algum esclarecimento que o senhor queira passar aqui no nosso programa, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender essa situação que o SEIS expôs, que é uma situação contra a atuação do atual governo? Olha, o que eu acho que a gente pode fazer é politicamente sim e levar isso até os representantes, os deputados, os senadores, para demonstrar o quanto isso está impactando o dia a dia da indústria. Uma indústria que já é tão sofrida e que ela sempre é a que mais acaba pagando os ônus desses tipos de demandas que tem do poder público. Então, eu acho que a gente precisa, como um todo, se organizar para que a gente possa lutar e não permitir que aconteçam esse tipo de situação. Daí, portanto, o SEIS-BR fez uma nota de repúdio a uma medida provisória implementada pelo governo Lula e o doutor Leandro Galícia explicou aqui para a gente essa situação. Doutor, obrigado pela participação. Obrigado você pela oportunidade, estamos à disposição.
Esse foi o Dr. Leandro Galícia, que falou aqui no meu canal e também na Rádio Comunitária.